Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Sou o pastor Enoque Tiburtino e é com muita alegria que estamos aqui junto com vocês para estudarmos mais esta aula, a aula de número 6 da disciplina do Pentateuco. E hoje, dando continuidade à aula de número 6, ela vem trazendo o conteúdo sobre a introdução ao tabernáculo. Nós estudamos da lição 1 ao 4 o livro de Gênesis, na aula de número 5, que foi extensa, tem muita coisa para fazer a introdução e o conteúdo do livro de Êxodo, e nós chegamos até no finalzinho da aula de número 5, Moisés está lá no Sinai após receber os 10 mandamentos. Bem, antes de encerrar todo esse período, tem algumas coisinhas, ele vai ter que construir o tabernáculo, e aí encerra o que você tem no seu manual, e vamos entrar na página de número 134, falando sobre o tabernáculo. Mas para você entrar no tabernáculo, precisa construir, não é isso? Na aula de número 6, além de falar sobre a construção do tabernáculo, falaremos sobre tipos e símbolos do tabernáculo, o panorama geral do tabernáculo, simbolismo dos números na Bíblia, as 4 cores do tabernáculo e os metais utilizados no tabernáculo. Beleza? Páginas de 134 a 153, se assim Deus nos permitir. Eu quero crer que você está com o seu manual, uma Bíblia, um comentário bíblico, um caderno de anotações, não é verdade? E se você tem dúvida alguma que surgir sobre esta disciplina, você pode mandar a sua dúvida para a escola e com o maior prazer vamos buscar te ajudar respondendo, ok? Nesta aula, depois que nós estudarmos sobre esses objetivos, pressupomos que nós vamos sair sabendo, ou terminar a aula sabendo, mencionar pelo menos 2 razões para o estudo da tipologia bíblica, listar 3 divisões do tabernáculo e o significado de cada uma delas, também descrever o significado dos números, principalmente o número 3, o número 6, o número 7, na simbologia bíblica, relacionar as 4 cores e os seus significados, e, por fim, discorrer sobre o significado dos 3 metais utilizados no tabernáculo. Ok? Também vamos falar sobre isso, e a gente já começa falando sobre aquele êxodo com os 10 mandamentos que o Moisés recebeu, e aí ele entra na terra prometida ou na Canaã, depois de toda aquela função, naquele período que caminharam no deserto, o Senhor preparando. Mas antes de chegar na terra prometida, o Senhor dá orientação, por meio de Moisés, o que haveria de ser estabelecido. Êxodo capítulo 25, do capítulo 25 ao 31, nós vamos ver sobre o trabalhar de Deus e a impaciência e infidelidade do povo. Desses capítulos 25 ao 32, Deus vai instruir sobre Moisés acerca das ofertas que devem ser pedidas para o povo para a construção do tabernáculo, que vai ser o lugar de habitação do Deus com o seu povo. O povo está caminhando no deserto, então tinha que construir um templo em que pudesse também caminhar com o povo. Daí a instituição do tabernáculo. Era um material próprio que o Senhor orienta como será confeccionado, ou é um material numerado, e conforme o povo, na sua caminhada para a terra prometida, vai, conforme o povo arma-se o tabernáculo, fica ali um tempo para ter esse contato de adoração ao Senhor. E como diz as próprias Escrituras, um local onde Deus haveria de habitar junto com seu povo. Ok? A demora desses 40 dias que ficou lá Moisés, depois da sarça ardente, falando com Deus, fez com que o povo prevaricasse, inclusive o irmão de Moisés, Arão. E aí o povo fala, poxa, Moisés foi e não volta mais. E agora, como é que faz? E pegaram tudo que eles podiam lá e fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar aquele bezerro. Moisés fica muito doido da vida, indignado, de tal maneira que ele fica vendo aquilo, ele quebra a tábua da lei. Meus amados, olha só que situação. Ele ficou no estado fora de si, digamos assim, certo? E muito irado, porque ele foi
porque o Senhor o chamou, e ele falou para Arão e o povo, espera aqui. Mas como ele começou a demorar, o pessoal resolveu por conta própria fazer isso. E fizeram um bezerro de ouro, que está relatado em Êxodo capítulo 32, dos versículos 1 ao 40, para adorar. A intenção poderia até ser boa, mas na prática deu errado. Até porque, tudo bem, eles ainda não tinham recebido, Moisés estava lá no monte, quando desce e traz a tábua da lei, dizendo, não terás outros deuses diante de ti, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas eles, acostumados a viverem lá no Egito, em que tinham centos deuses, certo? Eles estão vindo agora numa caminhada, depois de 400 e tantos anos. Imagina numa cultura, caminhando agora. E, poxa vida, né? Deus está orientando, mas além de Deus, será que a gente não precisa materializar? E aí fizeram bezerro. Lógico, queridos, isso não é justificativa para nada. Isso é uma ilação minha sobre o pensamento deles. Porque quando você olha na Bíblia Sagrada, no capítulo 32, e vai ler sobre esses versículos, a justificativa deles é esta. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Assim disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. Bom, aí começa a fazer a festa e aquele barulho. E no versículo de número 7, diz o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Bem, vou parar aqui. Queridos, vocês observam um negócio? Lá no início, na aula passada, quando nós lemos o capítulo de número 3, é uma curiosidade, mas é bom você prestar atenção sobre esses fatos, que não é tão simples assim. Se vocês olharem no capítulo de número 3, vocês vão encontrar desta forma escrito. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo de número 6. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Versículo 7. Olha só. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E aí continua os versículos. Mas presta atenção que eu li aqui, hein? Versículo número 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Agora vamos para o capítulo 32, não é? E o versículo de número 7. Também 7. Então disse o Senhor a Moisés, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Espera um pouquinho, esse povo de quem que é? No capítulo 3, Deus diz, o meu povo. E chega no capítulo 32, ele fala para Moisés, o teu povo. Ué, é de Deus ou é de Moisés? Parece dar uma confusão, né? Na Bíblia não tem confusão, não. Fica tranquilo. Naquele momento, o povo estava gemendo, clamando, lá no capítulo 3, por socorro. Era um povo que conhecia um Deus. Através da oralidade que lhe havia sido passada, desde a época passada de Abraão, de Jacó, de Isaac, de José, e assim por diante, o povo está sabendo
que Deus havia enviado a Abraão, que saiu da sua casa, da sua parentela, que o povo desceu para o Egito, encontrou José, e está tudo certinho. Bem, o Senhor está ouvindo esse clamor de um povo que está pedindo clemência, e o Senhor ouve e atende. Muito bem. Agora esse povo fica rebelde, e Deus não tem comunhão com a rebeldia. Então ele chama Moisés e fala: Moisés, esse povo teu, que você tirou do Egito, trouxe até aqui, o teu povo está corrompido, é um povo pecador. E agora Moisés vai ter que tomar uma ação. É quando ele vai ficar irado e vai quebrar esta pedra, certo? Versículo 19 do Salmo do Êxodo 32. E aconteceu que, descendo o Moisés e chegando ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-a aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? E disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e dê-o, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Bem, agora Moisés vai mandar matar os idólatras. E aí nós vamos entrar nessa segunda parte da nossa aula agora. Então, vocês veem, o bezerro de ouro que foi feito em lugar de adoração ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Sabe que lição traz para mim? Eu estou aqui pensando sobre isso. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar na minha, na tua vida, haverá um outro ser. Se nós não crermos e não atentarmos para o nosso Deus verdadeiro, o nosso eu, pecador, colocará um outro Deus. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha vida, pode ter certeza, o espaço não fica vazio. Outro, que não é Deus, irá ocupar. E este outro, que não é Deus, fará mal sobre nós. E nós nos tornamos idólatras e pecadores. Muito bem, os idólatras são mortos, segundo o registro de Êxodo 32, versículo 25 a 29. E Moisés vai rogar a presença de Deus e que o Senhor mostre a sua glória. Êxodo 33, dos versículos 12 a 23. E aí o Senhor vai fazer, tá certo. Então, para isso, vamos fazer uma casa. Uma casa que eu possa morar, a minha casa. E primeiro também, vamos ver no capítulo 34, aí, que aquelas primeiras tábuas que tinham sido lavradas, escritas, os 10 mandamentos, foram quebradas. No capítulo 34, agora terá que ser refeito. E aí você vai encontrar na sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele, Deus, lavrou 2 tábuas de pedras, Moisés lavrou, preparou 2 pedras, e levou-a ao monte que o Senhor tinha ordenado. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs ali a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, e clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e perdoso, tardio em irar, e grande beneficência e verdade. E aí Moisés se inclinou, e agora o Senhor vai de novo fazer um outro pacto, nova aliança. Capítulo 34, versículo 10. Então disse: eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas sobre a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te de que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Vou dar uma terra para você,
Vou tirar todo esse povo que ali está. Tirarei, e essa terra é tua. Porém, não faça acordo com eles. Continuando o texto, você vai encontrar a menção bíblica do Senhor dizendo: porque este povo que está ali, se você der atenção, fizer acordo com eles, eles vos servirão nas suas ilhargas, serão como espinhos, irão te ferroar e irão perturbar você e o teu povo. E o povo diz solenemente: sim, vamos obedecer a Deus. Até a página 2, quando começa tudo a perversão de novo. Mas, nesse período, Moisés esteve na presença do Senhor e quando ele desce a Bíblia, relata que seu rosto resplandece, brilha, coisa espetacular. E aí o Senhor fala: agora vai construir um local onde eu habitarei. E o Senhor, através do capítulo 35, registrado por Moisés, até o 39, vai dar as orientações para a construção do tabernáculo. E é uma declaração minuciosa do material, do tipo, da confecção, de cores, dos objetos. Tudo o Senhor faz de maneira ordenada. Diz a palavra do Senhor, Êxodo do 35 ao 39. Deus ordenou que fizesse um local específico para expressar a sua presença no meio do povo, para trazer a revelação progressiva de Deus. Recursos que o povo havia recebido lá quando saiu do Egito. Lembra que eu falei que eles saíram abençoados com tudo que tinha e mais do que o povo egípcio tinha dado? Pois bem, então a construção do tabernáculo seria segundo a vontade de Deus e não do homem. Porque Deus tinha e continua tendo interesse em se comunicar com o ser humano. Aí, o caráter da oferta que o Senhor fala. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nós encontramos isso. A palavra de Deus nos ensina que o fator motivação para a construção do crente é a alegria. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor não se agrada, irmãos, de quem dá dízimo, oferta, voto, tal, conforme está lá Malaquias, capítulo 3, versículo 10, de maneira obrigada. Não, tem que ser voluntário. Dá porque quer, dá porque reconhece que tudo vem de Deus e a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. Então a gente aprende desde lá no Êxodo que a oferta deve ser dada voluntariamente ao Senhor. E agora, do capítulo 40, do versículo 1 a 33, o Senhor vai orientar o Moisés como vai levantar o tabernáculo. E aí, nesse tabernáculo, o Senhor dá a questão das medidas, o material que vai ser usado, onde vai ficar a arca da aliança, o altar de incenso, ou a mesa dos pães, o candelabro, o pátio, a parte externa, uma bacia de bronze, o altar do holocausto, tudo o Senhor dá tudo direitinho, como deve ser feito, como deve ser posicionado, porque ali é a habitação onde o Senhor haveria de se manifestar ao povo. E aí o Senhor dá inclusive as cores que devem ser utilizadas no tabernáculo. E quais são essas cores? A cor púrpura, a cor carmesim, o branco e o azul. E na nossa lição, quando a gente aprende lá sobre os tipos de tipologia, e depois a gente vai ver qual é o relacionamento dessas cores, então nós vemos que a púrpura é a cor da realeza. E ali o evangelista Mateus ele vai citar Jesus como filho de Davi, enfatizando Jesus como rei, a sua genealogia e a sua realeza. A púrpura significa realeza, coisa própria de rei. O carmesim, cor de sangue, aquele vermelho vivo, rúbio, né? O evangelista Marcos ele vai destacar Jesus como servo sofredor. A sua genealogia não é mostrada. O destaque é para a palavra servo. Se lá Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos vai apresentar Jesus como servo, a cor carmesim, aquele que deu o seu sangue. Tem o branco. Quem vem aí? Mateus, Marcos, o próximo evangelista é Lucas. Lucas apresenta o branco, cor da pureza. E Jesus é apresentado como varão perfeito. Varão limpo, puro, imaculado, sem mancha, sem nada. Onde você vê isso? No branco. E vai apresentar a genealogia daquele Jesus ilustre e nobre. Bem, falamos da púrpura, do carmesim, do branco, está faltando uma cor. O azul, a cor do céu. Quem vai falar sobre isso? O evangelista João. Se Mateus falou da realeza, o Marcos falou do Jesus sofredor, João apresentou Jesus como varão perfeito, o evangelista João apresenta Jesus como a divindade. Genealogia não é apresentada, porque Deus não tem ascendência, não tem ninguém antes, não tem pai de Deus, mãe de Deus.
Deus é o eu sou. Não importa o tempo, eu sou o presente. E Jesus é Deus. Então vocês veem que as cores lá do tabernáculo também têm a ver aqui a simbologia com Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme revelado nos 4 evangelhos. Tá certo? Então a gente já vê a sintonia entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Bem, lá no Novo Testamento e também a continuidade da simbologia do Antigo Testamento. A serpente de bronze, que foi erguida lá no deserto. Quando? Se vocês olharem lá, quando o povo foi pecar, aquele problema todo, foi necessário uma serpente para que o povo olhasse para aquela serpente e pudesse ser curada. A simbologia, símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. Também o apóstolo Pedro ele vai se referir aos crentes como pedra, assim como tinha lá no passado aqui também. Só que pedra agora, segundo Pedro, é parte do templo. No templo se coloca, a gente fala tijolo, mas é a pedra, a construção. E tem a pedra angular, Jesus Cristo, que é aquele que dá o prumo, que dá o rumo, que dá o esquadro para erguer o edifício, igreja da qual eu e você somos edificados. Corpo de Cristo, edificados na rocha eterna, que é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá a marcação para toda e a sustentação para todo o tempo. Também, outro símbolo que nós temos analogia no Antigo e no Novo Testamento. Lembra que quando Deus pede para Abraão oferecer Isaque como sacrifício, na hora que ia ser imolado, o Senhor provê um carneiro que vai ser sacrificado no lugar de Isaque. Aí depois a gente também vai ver a simbologia do carneiro sendo oferecido em sacrifício. Quando lá o povo vai sair do Egito, na instituição da Páscoa, lá vem de novo o carneiro que vai ser sacrificado, o seu sangue é aspergido, é o cordeiro, né? Vai ser aspergido. Depois nós vamos encontrar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vocês veem que nós temos a analogia da simbologia de um animal puro, imaculado, sem mancha, sem nada, sendo sacrificado lá no passado. Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, sendo sacrificado no Novo Testamento pelo teu pecado. Deus não quer sangue humano, Deus já proveu o Cordeiro para nós. Não há necessidade de sacrifício nenhum humano nesse aspecto para a salvação, não. E nem outro aspecto, Deus não quer e não aceita sacrifício humano. Bem, Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele abriu um acesso. Aquele véu que lá no tabernáculo é construído, é colocado, certo? Aquele véu que quando Jesus morre é rasgado no templo. Ele significa que nós temos a porta aberta, o acesso pronto, direto com o Pai. Não tem nada que nos impede. O que impedia? O pecado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e por seu sangue nós somos perdoados. Já que foi perdoado, já não tem esse obstáculo. O véu do templo foi rasgado e eu e você temos livre acesso ao Pai, ao qual nós somos orientados a falar, a clamar, a buscar o Pai. E tudo isso ocorre por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro imaculado que foi morto na cruz do Calvário. Bem, já que eu falei nesses tipos para lá, tipo para cá, o que é tipo ou símbolo bíblico? Bem, o tipo que nós falamos, uma tipologia bíblica, é uma semelhança divinamente ordenada pela qual pessoas, objetos ou eventos são demonstrados pela forma terrestre. Um antítipo é a realidade prefigurada pelo tipo, tá? Por que a gente precisa estudar isso? Por que na Bíblia tem? Bem, Deus enfatiza símbolos. Jesus também usou símbolos no seu ministério. Os símbolos falam de Cristo. Os escritores do Novo Testamento sempre fizeram referências a símbolos do Antigo Testamento, considerando como verdadeiros. Não é invenção de quem está escrevendo o nosso manual do Pentateuco. Não, na própria Bíblia já tem a simbologia. E tem um valor espiritual. E que valor é esse? Ajuda-nos a entender melhor as Escrituras e alicerçam
a nossa fé e confiança em Jesus Cristo, na sua palavra. Quando falamos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que eram colocadas pedras para erigir um altar, fazer um altar, sobre o qual seria colocado o animal puro, imaculado, o cordeiro, para sacrifício. O que significa que aquelas pedras significa para nós hoje aspectos da nossa vida que tem que estar ordenado, arrumado, para que possamos receber a presença de Deus na nossa vida. Deus não habita em local impuro, em local sujo. Não. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então não é possível um pecador empedernido, aquele que não se abre para o evangelho para nada. Como ele pode dizer, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, Deus fala comigo? Não, Deus não habita em local impuro. E se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, está vendo? Simbologia? Templo do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo ele também deve ser limpo. E não é limpo por fora, não. Isso a gente já faz naturalmente por higiene. Mas é limpo por dentro, tirar as impurezas, o pecado, a maldade, a cobiça, tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente servir a Cristo. É uma simbologia. Templo de Cristo, o meu corpo, o teu corpo, simbolizado também como corpo de Cristo. A igreja, casa de Deus, templo de Deus, o tabernáculo, local de habitação da presença de Deus. E Deus se fazia presente ali, também através de símbolos que nós aprendemos. Essa construção do templo e a sua simbologia, o significado da sequência dessa construção e a segmentação do tabernáculo. Bem, queridos, não vamos imaginar que a construção do tabernáculo foi feita por acaso. Alguém teve um start, vamos construir assim, tanto de largura, portanto de comprimento, a gente pinta dessa cor porque fica bonito. Não. Ao olharmos atentamente para o tabernáculo segundo a Bíblia, olhando os compartimentos, os móveis, os utensílios, nós vamos ver que, além de ser esses objetos ornamentais, eles também são utilizados, e ali a gente vai ver que é o local da presença constante de Deus no meio do seu povo. Ela tem essa representação simbólica também por isso. A palavra, primeiro, tabernáculo. A palavra tabernáculo significa tenda de habitação, ou lugar de morada, ou ainda, habitação de Deus. E o tabernáculo nada mais era do que uma tenda construída de madeira, metais e as suas cortinas. Seria um local de onde, dali para frente, Deus se manifestaria no meio do seu povo, para dar as instruções e revelar a sua vontade. E tem uma coisa, o tabernáculo foi construído de tal maneira, e as tribos depois foram posicionadas ao seu redor de maneira ordenada, não era de qualquer jeito. Só depois que o povo chegou lá na terra prometida, e aí depois que foi feita a divisão das 12 tribos, tudo direitinho, aí sim é que vai, através de Davi, que arrecada os objetos todos, a necessidade toda, Salomão é que vai construir o templo que será dedicado ao Senhor. É quando aí aquele tabernáculo que era mutante, transportável, certo? Vai se transformar agora numa construção pétrea, né, de pedra, que ali vai ser o templo em Jerusalém, o templo de adoração a Deus. Bom, tabernáculo é a habitação do Deus vivo. E quando a gente olha o material que foi utilizado, fica evidente, pelo inventário desses materiais e os tecidos azulados, que o tabernáculo não é uma tenda comum. Ela se destina ao uso real, uso do rei, nosso Deus. Isso é enfatizado não apenas pelo tipo de material, ouro, prata, bronze, fios dos tecidos, azul, roxo, vermelho, linho fino, mas também pela quantidade. De acordo com Êxodo 38, dos versículos 21 a 31, quase 1 tonelada, meus queridos, de ouro, 4 toneladas de prata, 2,5 toneladas de bronze foram empregados para fazer o tabernáculo e a sua mobília. Vocês têm ideia? 1 tonelada de ouro, 4 de prata, 2,5 de cobre para fazer o tabernáculo. Olha, está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 5. A presença do Espírito Santo de Deus atuando nesse processo. Então disse o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
e o enchi do Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Qual o objetivo? Construir o tabernáculo. Olha a presença de Deus através do Espírito Santo sendo manifesta até na construção. De que maneira? Habilitando, capacitando Bezalel para executar todo esse tipo de trabalho. O tabernáculo, ele é realizado e é separado da congregação, do povo, por uma cerca que é feita de 60 colunas de bronze, sobre as quais tem um cortinado de linho branco, de 2,5 metros de altura, simbolizando a separação entre Deus e o homem, pecador, certo? Isso é falando da construção do tabernáculo. Ela tinha essa cerca, e lá dentro da cerca, ou seja, o povo fica lá fora. Tem um local apropriado, que é parte da área do tabernáculo, e depois ali dentro, que é construído desta forma, certo? A porta do átrio, da entrada, tinha uma cortina de 10 metros de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo, certo? Que é o vermelho, o carmesim, né? E essas 4 colunas representavam, né? Agora não tem mais o tabernáculo, mas representavam, falando da oportunidade para todos, porque o número 4 está relacionado com a plenitude da terra. Olha a simbologia de números, hein? Embora nós vamos estudar principalmente outros números, né? O 3, o 6, o 7, mas aqui já estamos aprendendo sobre a simbologia de números. O número 4 está relacionado à plenitude da terra e também que todos, dos 4 cantos da terra, todos têm a oportunidade de entrar no santuário, todos têm a oportunidade de ter contato com o Senhor. Êxodo, capítulo 27 e versículo 16 e 17, nos diz assim, 27, versículos 16 e 17. E a porta do átrio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador, e suas colunas, 4, e as suas bases, 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. E agora vai falar mais um pouquinho. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Olha Deus dando as orientações de como deve ser. Então, tem o Santíssimo, depois tem o lugar santo, tem o lavatório e a porta. A hora que você vai entrar, você começa pela porta. Entra pela porta, tem o lavatório, que é a purificação, depois o lugar santo, consagração, e o Santíssimo, onde ficava a arca, certo? Da aliança. E lá só tinha entrada para o sumo sacerdote. Então, a cronologia da salvação. Olha, aqui eu estou fazendo uma comparação, hein, gente? Se lá na primeira parte nós vimos que primeiro você começa do Santíssimo, estou descendo, hein? Do Santíssimo, lugar santo, lavatório e porta. É a cronologia da construção do tabernáculo. Na cronologia da salvação, tem ao contrário. Primeiro tem uma decisão, temos a salvação, a santificação e a glorificação. Santíssimo, glorificação. Lugar santo, santificação. Certo? O lavatório, salvação. A porta, decisão. Feito? Vamos em frente. Da parte de Deus, certo? O significado dessa sequência. A revelação divina, o propósito e a graça de Deus, a salvação do homem. E da parte do homem, o homem perdido, a salvação da condenação e a santificação pela fé. Ok? Bom, feito isso, nós vamos ver os materiais que eram utilizados. Quais eram? O altar de bronze simboliza expiação pelo pecado. A pia de bronze simboliza purificação
para o serviço de Deus. O candeeiro de ouro simboliza testemunho. A mesa dos pães asmos ou ázimos simboliza o alimento espiritual. O altar de incenso simboliza comunhão e intercessão. E a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Ok? Sendo assim, então a gente vai ver essas peças do tabernáculo sendo montadas. Vou falar sobre o utensílio, o significado simbólico e o significado tipológico. Altar das ofertas queimadas. Ficava lá na entrada. Significa a expiação mediante o sacrifício. E qual é a tipologia? Significa a expiação de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus por mim e por você. A bacia de bronze, qual o significado? Renovação espiritual. Aqui com Cristo, significa regeneração e renovação pelo Espírito Santo de Deus. A mesa dos pães da proposição, o que significava? O sustento espiritual. Aqui com Cristo Jesus. Jesus, o pão da vida, o Espírito Santo, a água da vida. Se lá nós tínhamos a simbologia através do candelabro, o que significava iluminação espiritual. Aqui eu tenho Cristo, a luz do mundo e especialmente do seu povo. Se lá eu tinha o altar de incenso, que tinha uma simbologia de súplica aceitável. Cheiro suave que chegava até ao Senhor. A oração aceitável. Com Cristo, oração em nome de Jesus. O altar de incenso, hoje é a nossa oração em nome de Jesus, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Vamos continuar. A arca, que ficava lá no Santíssimo, tem o significado de acesso, permissão, mediante relação de aliança. Só tem acesso à arca, só tem acesso ao Santíssimo quem tem comunhão com o Senhor, quem tem relação bem junta com Deus. Com Cristo Jesus, o que significa? Base da aliança do nosso acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, de Jesus. É isso aí. Queremos chegar até a Deus? O caminho, o único caminho, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por fim, o propiciatório e a presença de Deus, Shekinah de Deus, que significa a presença e a vida e a glória de Deus. Com Cristo Jesus como nosso propiciatório e o Espírito Santo, a Shekinah, é como a vida que emana, que sai de Deus para mim e para você. Quando nós temos esse encontro com Jesus Cristo, através do Espírito Santo que passa a habitar em mim e em você, nós temos direito, acesso ao Pai e a tudo que provém do Pai. Não somente sendo cordeiros com Cristo, mas também a viver sentindo e tendo a presença de Deus em nossa vida. Ok? Bem, feito isso, lembremos-nos que a Arca da Aliança era um baú retangular feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. A Arca da Aliança, ela media 1,20 por 90 centímetros e 90 centímetros. 1,20 de comprimento, 90 de largura, 90 de altura. Em cada uma das suas extremidades, das 4 extremidades, tinha uma argola de ouro. Nessas argolas, eles inseriam varas, 2 varas, para servir de instrumento para poder transportar a arca. Porque vocês veem, 1,20 m por 90, de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora. Com certeza, pesava um bocado. A tampa da Arca da Aliança, conforme registrado no Êxodo 25 e 17, era chamada de propiciatório. E essa tampa era feita de ouro puro, imagina o peso. E nela ficavam as figuras de 2 querubins com as suas asas quase encostando uma na outra, feitos de ouro também batido. Esses querubins, eles foram colocados de frente um com o outro com as asas estendidas, em cima da tampa. E era em cima dela que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí, esse nome, né? Propiciatório. Tá bom? E como foi dito, a Arca da Aliança também tem outros nomes. Ela é chamada de Arca do Concerto, Arca do Testemunho, Arca do Senhor, Arca de Deus e, logicamente, Arca da Aliança. Essa arca foi construída por Bezalel, lá no Sinai, segundo o modelo dado por Deus para Moisés, conforme está em Êxodo 25, Êxodo 31 e 37.
E a descrição completa, quando você olha aí na Bíblia Sagrada, no capítulo 25 do livro de Êxodo, você vai encontrar a descrição minuciosa de como foi construída. E o símbolo da aliança, da Arca da Aliança, era o símbolo da presença de Deus na nossa vida, no meio do povo. A Arca da Aliança era um local de armazenagem, de guardar as 2 tábuas da lei, que era um mandamento prescrito lá no Sinai, certo? E também tinha um vaso de maná e a vara de Arão, ok? Eram os objetos que tinham dentro da arca. E agora vamos falar sobre a simbologia dos números. Bom, simbologia. Primeiro, número 1 significa unidade e primazia. Você fala, Jesus ocupa o primeiro lugar na minha vida, certo? Primazia, certo? Jesus é o número 1, primeiro lugar. Vocês veem que quando a gente tem um concurso, uma competição, quem teve a primazia, o primeiro lugar, o número 1 e assim por diante. Efésios 4:4 nos fala, há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados para uma só esperança da vossa vocação. Efésios, versículo 5 e versículo 6. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vocês veem? Unidade, primazia, a simbologia do número 1, certo? O número 3, qual é a simbologia? Vem falar sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Simbologia da Trindade. Ah, mas e o número 6? Inclusive, uma do nosso resumo do estudo, após estudar essa lição, a gente deve saber de cor, salteado? Não, irmãos, é para a gente guardar no nosso coração o que significa. 1, unidade. Número 3, número da Trindade. O número 6 é o número do homem. E o número 7 é o número da perfeição, da divindade, do número completo. Tá certo? Bem, e as cores? Azul, púrpura, escarlate e branco. Eu já tinha comentado com vocês, só estou relembrando. Púrpura, cor da realeza, significado real, seria o roxo, certo? Mateus vai citar Jesus como rei. Carmesim, vermelho, cor de sangue. Quem apresenta é Marcos, falando de Jesus Cristo como servo sofredor, já disse isso. O branco, que é a pureza, é revelado por Lucas, Jesus, o varão perfeito. E João, o discípulo amado, vai apresentar a cor azul, falando da divindade de Jesus Cristo. Tá bom? Bem, já que a gente sabe dessas cores, da simbologia, vamos, quase complementando a nossa aula, falar sobre a cobertura do tabernáculo. Como que era coberta? O tabernáculo tinha 4 coberturas, seguindo esta ordem, do exterior para o interior. A de fora, a do meio, a outra e a de baixo, que é que está em contato para quem está dentro do tabernáculo. Quem olhasse a tenda estando do lado de fora do tabernáculo, não ia ver nada especial. Uma pele por cima lá, uma cor meia bege, então parecia com o deserto, certo? E porque tem a movimentação do deserto com o vento, ficava coberto de areia, era simples, sem beleza, sem nada, era a proteção externa. Essa primeira cobertura vai indicar Jesus Cristo, conforme está lá no livro de Isaías, capítulo 53 e versículo de número 2. Gente, tem essa simbologia até na Bíblia, claro que tem, em todo lugar. Capítulo 53, versículo de número 2, certo? Olha que diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Entendeu? A cobertura externa, ela indica a pessoa de Jesus. Quem olhava para Jesus não via nada de interessante. Ah, pena que não soubesse quem era, não é? O tabernáculo, quem via por fora não dava valor nenhum. Mas quem sabia o que estava dentro do tabernáculo, a presença do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Não é isso? Bom, a outra cobertura que a gente vai ver, certo? Jesus verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem, certo? É a segunda cor que vai ter lá, certo? A cor púrpura ou roxo aponta para o futuro. É a relação de Deus para conosco. Mas tem mais ainda. A terceira cobertura,
tinha não somente nas paredes laterais, mas também lá na cobertura de cima. É a escarlate, é a cor da cortina do tabernáculo, e também tinha em cima, que se apontava para a glória vindoura de Jesus Cristo, certo? O nosso Senhor. E o branco? Bom, o branco aqui está aqui mais embaixo. Feito de linho torcido, fala da santidade de Deus. Você entrou no tabernáculo do Senhor, lugar santo. Você entrou na casa de Deus, lugar santo, lugar de reverência. O linho torcido é o tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Jesus Cristo e o seu sofrimento. Humilde, sofreu por mim e por você. Mas lembra também, a sua morte foi fundamental da justiça em meu e em teu favor. Então, vocês veem, tinha um cortinado no pátio, tinha cortina interna e externa, aquelas 4 camadas, e tinha a coberta interior, a parte exterior e a parte interior. E as cores dos metais, o ouro, a prata e o bronze? Qual o significado desses 3 metais? Bom, primeiro, esse material, o ouro, apontava para a glória e a realeza de Cristo. E a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso e a arca da aliança era feito de madeira de acácia e revestida de ouro. Ouro aponta para a glória e realeza de Cristo. São os metais que tinham no tabernáculo. A prata estava presente em todos os ganchos onde segurava as cortinas do tabernáculo. E também as tábuas do tabernáculo estavam apoiadas em base de prata, símbolo de resgate. Pagamento por mim, por você, pela nossa vida. E o bronze? O bronze, as colunas e as bases eram de bronze. O altar de sacrifício era revestido de bronze. Todos os cravos, os pregos, vamos falar assim, eram de bronze. E quando a gente olha na Bíblia Sagrada, através dos textos, está em Êxodo 27, Números 21, Jeremias capítulo 1, depois do capítulo 6, primeiro livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e também a segunda carta no capítulo 5, vai indicar que o bronze, esse metal, ele tem a simbologia de julgamento ou de juízo, certo? Que julgamento e juízo? Julgamento ou juízo pelo pecado, tá certo? E só retornando, e para encerrar a nossa aula, que eu falei dos 3 metais, e falei lá das 4 cores, sobre aquelas coberturas que eu falei que tinha lá no tabernáculo, certo? Além das cores, as coberturas. O primeiro que eu falei era um couro, material bem rústico e forte, texugo. Depois tinha um couro de carneiro, um couro de cabra e, por último, assim, um linho torcido com as imagens de querubins. Rapaz, que coisa linda, hein? Quem entrava no tabernáculo via essas cortinas com esses desenhos, né? Como fala? Bordado de querubins. Não tinha 5 screen não, viu, gente? Não tinha isso daí não. Era bordado mesmo, de querubins. Era o que tinha mais próximo, quem está aqui dentro do tabernáculo, olhando para o alto. Você não via as outras camadas, mas tinha proteção, certo? Tinha proteção. A de fora era o tecido mais rústico, mais grosso, era um couro para proteção contra o tempo, contra as intempéries. Lembra que a areia para um lado, certo? O calor tremendo de dia e à noite frio tremendo, proteção. E também aquilo que eu falei da beleza, olhava, ninguém via nada de importante. Jesus Cristo da mesma forma. Depois, o couro de carneiro, material flexível, certo? De material forte, a simbologia do carneiro, o animal puro, limpo, tá? Depois, o couro de cabra, e aqui embaixo, esse linho torcido. Era o que fazia a proteção do tabernáculo. Queridos, se vocês olharem a nossa aula, nós falamos dos tipos e simbologias, falamos sobre os símbolos dos números, as 4 cores do tabernáculo e os 3 metais do tabernáculo também. Sendo assim, com isso, nós encerramos a nossa aula de número 6 no dia de hoje, certo? Espero que vocês entendam, releiam a lição com carinho, certo? Façam todos os exercícios que tem aí, principalmente a partir da página de número 150, ok?
e nos veremos na próxima aula, se assim Deus nos permitir.